Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Elmo concurseiro na área com mais um vídeo. Agora, o vídeo parte 2 dos princípios norteadores do direito penal. Se você ainda não viu o vídeo um, dá uma olhadinha no vídeo um. Tem um conteúdo bacana lá e um resumão na descrição do vídeo. Esse vídeo é só com resolução de questões, direto ao ponto. Então vamos pro vídeo que tem muita coisa boa e dá uma olhada aí no vídeo e vem com o Elmo concurseiro. Vamos pra cima. Então, galera, mais uma aula do Elmo Concurseiro, certo? Nessa aula, aula 2 dos princípios norteadores do direito penal, iremos tratar sobre a resolução de questões. Bruno, o que é que cai nas questões? Vamos tratar hoje aqui. Então, se você não assistiu a primeira aula, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Passe lá, dê uma olhadinha, veja exatamente como é que está o conteúdo. Lembrando que lá na primeira aula temos um resumão, certo? De todo o conteúdo abordado para você estar aí lendo e fixando o conteúdo e vindo praticar aqui nessa aula. Então vamos embora para a aula. Agora vamos observar como é que esse conteúdo é cobrado em questões. Vamos lá. Primeira questão diz assim: leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeira e F para falsa. A primeira partezinha, ou seja, a primeira preposição completa diz assim, ó: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Bruno, isso está correto? Está. Esse primeiro princípio aqui, ó, é o princípio da legalidade, o qual tratamos lá, certo? No nosso conteúdo teórico, bem explicado, bem organizado. Bruno, tá correto? Tá correto. Tá igual o texto da lei. Beleza, pessoal? Tá compreendido? Vamos para a próxima alternativa. A próxima alternativa diz assim: a lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Galera, isso aqui foi bem explicado na primeira aula. A lei penal, beleza, ela retroagirá. Isso de fato está certo. Quando vem para essa parte aqui, ó, salvo para beneficiar o réu, isso aí é uma ressalva. Então, isso aqui está automaticamente deixando o resto da questão errado. Por que, Bruno? Porque a lei penal de fato, ela retroagirá, especialmente para beneficiar o réu. Ela não pode retroagir para prejudicar. Então, quando diz salvo, é como se ela dissesse assim: a lei penal ela vai retroagir, mas não para beneficiar o réu. Então, esse salvo aqui, ó, deixa a alternativa errada. Beleza, pessoal? Observando aí a terceira alternativa, diz assim: ó: a pena pode passar da pessoa do condenado, podendo o pai ser preso em razão da infração do filho. Não, a pena ela não pode ser passada de pai para filho. Por quê? Por causa do princípio da intranscendência da pena. A pena que exposta a mim, imposta na verdade a mim, ela não pode ser passada para meu pai, porque a responsabilidade da pena está a mim. Então, essa pena ela não pode ser passada de pai para filho, nesse sentido. Então, a questão também está errada. Beleza, pessoal? Então, aí, ó, observando as alternativas, nosso gabarito é o gabarito E. Espero que você esteja entendido aí a questão de cada princípio, beleza? Essa parte ali, ó, de beneficiar o réu cai muito e você deve estar ligado nesses bizus para não estar caindo nas pegadinhas, certo? Galera, essa questão 2 é bem interessante. É um dos princípios que mais cai nas questões. E ela diz assim, ó: Maria, empregada de uma rede de supermercados, subtraiu conscientemente, de forma furtiva, a quantia de R$ 17 em espécie do caixa da loja em que trabalha. Descoberta de tal prática, foi oferecida denúncia, mas em sentença a réu foi absolvida.
pode-se concluir acerca dos fatos narrados que Maria foi beneficiada pela aplicação do princípio da ou do. Beleza, vamos lá. Galera, aqui ó, a gente tem que observar no seguinte fato. Foi absolvida aqui, no caso, foi subtraída a quantia de R$ 17. Beleza, do caixa. Foi oferecida a denúncia e ela foi ali absolvida. Beleza, pessoal. Aqui tem um ponto bem interessante que se encaixa em um dos princípios que é bem cobrado, que se chama insignificância e bagatela. E esse princípio, ele precisa de uns requisitos para ser aplicado. Bruno, quais são esses requisitos? A gente já tem um gabarito da questão, mas eu trouxe essa questão para relembrar aqui com vocês, beleza? Os requisitos são a mínima ofensividade da conduta. Isso aqui já é um requisito do princípio da insignificância, que eu já vou marcar aqui, ó, que é o gabarito. Beleza, pessoal? Vamos lá. Qual é o segundo princípio? É a ausência de deixa eu ajeitar aqui, periculosidade. Esse daqui é um segundo requisito. E qual é o primeiro, Bruno? O terceiro, Bruno. Redução de reprovabilidade. Redução de reprovabilidade. E o último é exatamente a inexpressividade da lesão jurídica. Galera, pensa comigo. Que não pensa. Pensa comigo. A gente tem uma conduta aí pré-estabelecida. Beleza, que faz parte de um princípio. Essa conduta, ela precisa ter exatamente requisitos que eu acabei de colocar para vocês e foi tratado também lá na primeira aula. E esses requisitos é o MARI, ó, M-A-R-I, MARI. Quais são esses requisitos do princípio da insignificância e da bagatela? Mínima ofensividade da conduta. Foi atendido nessa conduta? Foi. Por que, Bruno, foi atendido? Porque ela subtraiu uma quantia de R$ 17, ou seja, uma quantia mínima. Então, não teve uma ofensividade na conduta dela, foi mínima. Ausência de periculosidade, ela não colocou a vida de ninguém em risco. Então, atendeu também a esse princípio. A redução de reprovabilidade. Um exemplo, roubar R$ 17 tem uma reprovabilidade grande no meio social, não é comparado a um crime hediondo. Eu não estou dizendo aqui que é certo nem errado, cuidado para não entender bem. Eu estou dizendo que o grau de reprovabilidade social em cima desse ato é menor do que um grau de reprovabilidade de um crime hediondo. Então se encaixa também aqui. O quarto princípio diz assim: inexpressividade da lesão jurídica, ou seja, não foi nada grandioso. Lesão jurídica aí é trazer exatamente um grau de prejuízo grande para um supermercado. Se é uma rede de supermercado, então essa rede de supermercado
ela não vai sofrer um impacto grande por causa de R$ 17. Então aí foi atendido, ó, todos esses requisitos, certo? Que o princípio requer. Então, por esse motivo, foi aí colocado, certo? O princípio da insignificância como meio de aplicação, certo? Desse delito dela. Insignificância ou bagatela. Espero que tenha entendido através dessa questão. Para você ver, galera, ó, que essa questão do princípio da legalidade cai muito, que é outra questão aí que pede esse princípio. A questão 3 diz assim, ó. Vê bem, o princípio da legalidade, conforme estabelecido no artigo 1º do Código Penal, no artigo 5º, beleza? Diz assim, ó. A Constituição Federal determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tudo certo. Princípio da legalidade. Beleza? Ó, determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aí diz assim, ó, esse princípio é fundamental para garantir a segurança jurídica. Perfeito. Fundamental para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das condutas consideradas criminosas. Exatamente. Previsibilidade. Beleza, pessoal? Previsibilidade, perdão. Ó, previsibilidade das condutas consideradas criminosas e das respectivas penas. Esse conceito está certo? Está certíssimo. Por quê? Porque o princípio da legalidade, ele está ali amparando, beleza, a previsão das condutas. Ele meio que regula e diz, se não há um ato criminoso e não há uma lei que diga que aquele ato é criminoso, então diz se aquilo é legal ou não perante o ordenamento jurídico. Entendeu a ideia? Ele determina que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se aquilo ali não está expresso como um crime, então, segundo o ordenamento jurídico, não é crime. Então, o que está dizendo aí, que ele regula, ele garante essa segurança jurídica, é basicamente corretíssimo. Não tem o que se discutir com a questão. Então, aí, ó, gabarito correto. Beleza, pessoal? Questãozinha da CESP que eu trouxe para tratar com vocês, que pediu só a questão do conceito da legalidade. Então, questãozinha aí já respondida junto com vocês. A questão 4 diz assim, ó. Mulan é esperto em ciências da computação, sendo exímio programador e tendo facilidade para desvendar sítios na internet e problemas de segurança nas redes sociais. Beleza. Por força de suas qualificações, encontra com frequência brecha no sistema de grandes corporações, sendo muitas vezes contratado para averiguar as falhas existentes. Beleza, trouxe um caso aí para a gente analisar. Nesse percurso, veio a ser acusado de praticar atos não permitidos. Contratou um advogado, o qual afirmou que os atos realizados não estariam previstos no sistema de repressão. Beleza, o advogado analisou esse caso concreto e viu que ele, né, está ali amparado pelo fato dos atos, né, não estar ali expresso no sistema de ordenamento jurídico. E aí é onde está o X da questão. Nesse caso, nos termos do Código Penal, houve violação de que princípio? Se eu, como programador, executo um ato que, por vista, é ilegal, beleza? É um ato ilegal, porque ele aí está sendo contratado com frequência para observar brechas dentro de um sistema, dentro de uma corporação. Mas isso o direito penal não traz um ato como um crime, o advogado diz,
e afirma que não estariam previstos no sistema de repressão. Então foi tratado isso lá na teoria. E quando não está previsto, ele se enquadra em que violação do princípio? Galera, o princípio da legalidade, ele tem dois subprincípios, que é exatamente reserva legal e anterioridade da pena. Então aqui se encaixa no princípio da reserva legal. Por que, Bruno? Me explica. Porque o princípio da reserva legal nos diz que para ser legal um ato ilícito, ele tem que estar previsto em lei. Então, se o ato está previsto em lei, ele é um ato legal. Beleza, ele é um ato jurídico, é um ato penal. Mas se não está previsto em lei, ele fere aí, ó, viola o princípio da reserva legal, ou seja, gabarito A. Bruno, por que o princípio da reserva legal? Porque ele está exatamente para coordenar essa repressão, essas violações do ato jurídico. Coordenar como, Bruno? Dizer se aquilo ali tem uma reserva, beleza, jurídica, se é algo expressivamente jurídico ou não. Então, nesse caso aqui, fere o princípio da reserva legal. Beleza, pessoal? Vamos partir para a próxima questão, uma questão bem interessante, essa questão 5, beleza? E observa bem o que a questão quer dizer. Diz assim, ó: Mava é estudioso das culturas orientais e busca fundamentos para justificar a esfera repressiva do Estado, resolvendo os conflitos que surgem no dia a dia das pessoas. Ele verifica que conflito de duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade, ou seja, ele verifica as funções do direito penal no dia a dia, beleza? Aí parando para ter já um pensamento de observação da questão. Aí diz assim, ó: quanto ao que ocorre na tutela dos bens mais importantes e somente a tua esfera penal. E quando estão onúcuos, ou seja, quando estão ali sem ter um posicionamento na esfera jurídica dos demais ramos do direito, ele diz assim, ó: quando estão onúcuos, ou seja, quando estão passivos, quietos os demais ramos do direito, ocorre a incidência do princípio da. Beleza. Pessoal, eu vou tentar explicar da melhor forma possível isso aqui. Marvel é um estudioso das culturas orientais e busca os fundamentos para justificar a estrutura repressiva do Estado, resolvendo os conflitos, resolvendo aí os conflitos que surgem no dia a dia das pessoas. Ele verifica que conflitam duas perspectivas de pensamento quanto à função do direito penal na sociedade, ou seja, existe ali duas perspectivas, duas visões quanto à função. Isso ele observando de forma geral. Aí o que é que está, podemos dizer assim, um bizu, o pulo do gato? Está nessa segunda parte que diz assim, ó: quando ocorre a tutela dos bens mais importantes, somente a tua esfera penal, beleza? E quando os outros ramos do direito, é isso que quer dizer, e quando estão onúquos, ou seja, quando estão parados, estão passíveis, os outros ramos do direito, ou seja, os demais ramos do direito, ocorre a incidência de que princípio? Em outras palavras, ele quer dizer assim, quando os outros ramos do direito não atuam, aí consegue aplicar qual princípio, qual é a incidência do princípio quando os outros ramos do direito não estão ali em atuação. Galera, debatemos isso lá na primeira aula. Os princípios norteadores, ele requer isso da gente, entendimento de conceitos de cada princípio. Eu estou aqui hoje para poder compartilhar esses conceitos com você e a gente resolver a questão. Parece difícil, mas não é não. A partir do momento que você lê essa segunda parte que diz que ocorre uma tutela importante e somente a tua esfera penal, ou seja, os outros ramos já saíram. Então, quando atua somente essa esfera penal, está dizendo aí que vai existir uma intervenção da esfera penal daquele ato.
naquela visão. Então, essa intervenção é exatamente a intervenção mínima, onde diz que quando os outros ramos do direito não conseguem mais atuar, aí vem a atuação da esfera penal para poder regular todo o sistema norteador. Beleza? Essa palavra aqui, ó, onúculos, quer dizer exatamente isso. Quando os outros ramos do direito estão afastados, ou seja, não estão em atuação, existe a esfera penal aí para vir regulando, que é o qual traz à tona o princípio da intervenção mínima. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado aí bem compreendido para vocês. Então, galera, mais uma questãozinha bem interessante que diz assim, ó: o direito penal busca primordialmente a proteção de algo selecionado pelo legislador dentro de um critério político, somente merecendo sua proteção bens jurídicos, aqueles bens jurídicos mais importantes. Beleza, já vou marcar isso aqui, ó. Somente merecendo a sua proteção aqueles bens jurídicos mais importantes. Eu acho que esse conceito aqui a gente acabou de tratar. E se você tá ligado na aula, você já entendeu aqui qual é a alternativa, qual é o princípio que aqui está sendo abordado. Beleza? Vem com o homem concurseiro, vamos deixar o conteúdo bem tranquilozinho. Continuando, a questão diz assim, ó: sempre na ideia de uma intervenção desse ramo do direito se justifica apenas quando o outro não se mostra suficiente. Pronto. Se você tá ligado na aula, você acabou de matar a questão. Galera, isso aqui cai muito. Ó, quando o outro ramo do direito não se mostra suficiente. Foi igual o que tratamos na questão anterior. Quando outro ramo do direito não se faz suficiente, qual é o princípio que é utilizado para o direito penal dentro da sua esfera atuar? Qual é o princípio? Você já entendeu a pegada da questão? Ela traz uma pegada mais conceitual, mais reflexiva para você imaginar e entender qual ramo do direito vai ser aplicado nessa situação. Aí diz assim o resto da questão: qual dos princípios abaixo melhor fundamenta o texto acima do seu ponto de vista objetivo, ou seja, fulcral, do seu ponto de vista objetivo? Galera, o ponto de vista atingido aí é o ponto de vista da intervenção mínima, do princípio da intervenção mínima. Porque a questão diz assim, ó: somente merecendo sua proteção aqueles bens jurídicos mais importantes, ou seja, a vida, né? O próprio ser humano em si. Beleza? Somente a ideia da intervenção quando outros ramos do direito não seja ali, né, suficiente para se adequar, para agir. Então vem a esfera penal, não só em bem relevante como a vida, como também outros fatores. Beleza? Vai muito da questão analítica, mas vamos agora para uma questão mais objetiva. Qual é o ramo do direito se atua quando outros não é suficiente? É o princípio da intervenção mínima. Quando outros ramos do direito não se faz aí, né, não se mostra suficiente, o princípio da intervenção mínima vem para resolver aí essa questão, beleza? Outra questão aí bem importante que diz assim, ó: é uma questão que, como vocês param para perceber, algumas têm um conceito, outras já são mais curtinhas para você avaliar e perceber qual dos princípios ela se encaixa. Essa questão já é mais curtinha, ela diz assim, ó: não há crime sem lesão efetiva ou ameaça, ó, sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Tal anúncio refere-se a qual princípio? Se você acompanhou a aula e veio aqui já abisurado, você vai saber que quando não há uma ameaça ao bem jurídico, beleza? Não há crime,
né? Onde diz assim, ó, o conceito diz assim: não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico, é exatamente sobre o princípio da ofensividade. Por quê? Porque para ter essa lesão concreta, essa ameaça ao bem jurídico, tem que haver aí uma ofensividade da conduta. Então, é anunciado aí, nessa questão, o princípio da ofensividade, onde diz que precisa ter uma ameaça concreta e tutelada ao bem jurídico. Então, aí está expressa exatamente esse princípio da ofensividade. Beleza, galera? Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão diz assim, ó: o princípio não há crime sem lei, tá vendo como cai muito o princípio, esse princípio? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Aí pergunta, qual princípio é esse? Esse princípio é chamado de, se você está aqui acompanhando o concurseiro desde o início, tanto na parte 1 como essa da parte 2, só pela resolução das questões anteriores, você vai saber que aqui está expresso o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Beleza? Pessoal, aqui, ó, em um texto só, abordou esses dois princípios. Então, a questão aí correta é a alternativa A. Por quê, Bruno? Porque a primeira parte do artigo aborda exatamente o princípio da legalidade. E a segunda parte, exatamente o princípio da anterioridade, onde diz que sem prévia combinação de pena, não há como ter aí um crime anterior que venha definir. Diz assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem uma prévia combinação legal. Beleza, galera? Galera, essa prévia combinação legal é exatamente a anterioridade do fato. Tem que ter, se não tiver, fica sem texto expresso, ou seja, fica fora do ordenamento jurídico. Então, esses dois princípios estão interligados, de fato, de alguma forma. Beleza? Espero que tenha ficado aí bem massificado para você. E esse princípio cai bastante em prova. Essa questão já é uma questão maiorzinha. Já dá para a gente aí observar que é um contexto. E esse contexto ele precisa ser analisado com calma para a gente poder entender exatamente o que a questão quer passar. Então, galera, vou aqui tomando uma aguinha porque a gente vai falando, né? Então vai desgastando aí um pouco dessa nossa vocalidade aqui, né? Dessa questão da didática da fala. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Durante o período de vigência de determinada lei excepcional, beleza? A gente tratou muito sobre isso aqui na teoria, vamos ver agora na prática. Vigência de determinada lei excepcional, a qual trouxe circunstâncias qualificadoras a delito já anteriormente previsto no Código Penal. Beleza, tinha delito anteriormente previsto no Código Penal. Como tipo penal injusto, ou seja, já estava previsto como um tipo penal injusto. Aí diz assim, ó, Pedro praticou a conduta ali descrita, sendo certo que sua conduta abrangia também a circunstância qualificadora, ou seja, a conduta de Pedro abrangia também uma qualificadora descrita e mencionada aí na lei penal excepcional, ou seja, já estava descrita, já estava prevista na lei excepcional. E diz assim, devidamente denunciado e regularmente processado pelo delito, ou seja, ele foi denunciado e foi processado por um delito, o qual tinha uma qualificadora dentro da previsão da lei penal excepcional. Se liguem nesse detalhe e observe essa explicação. Aí diz assim,
devidamente denunciado pelo delito e processado. Aí diz assim: no entanto, na data do julgamento, já não estava mais em vigor. A questão diz que não estava mais em vigor a lei penal excepcional responsável pela qualificadora. Resumindo, vou trazer bem expresso e bem explicado. Pedro cometeu um delito, o qual classificava como um delito qualificado durante a prática dessa lei penal excepcional. Beleza? A lei penal excepcional estava em vigor, Pedro foi lá, praticou o delito, era um delito qualificado segundo a vigência da lei, e ele foi regularmente ali processado pelo delito. Porém, porque aqui, ó, diz, no entanto, aí diz assim, ó, no entanto, aqui, essa parte aqui da questão, ó, na data do julgamento já não estava mais em vigor a lei penal. Se é uma lei excepcional, essa lei excepcional, ela tem período de nascença e tem período ali de extinguição. Não é igual uma lei temporária, porque a lei temporária, ela é exatamente redigida por um tempo. Essa daqui ela pode acontecer de iniciar aqui e finalizar aqui. Tem também o seu tempo. Só que a lei temporária, em questão de tempo, ela é mais objetiva. Tem um tempo de nascer e tem um tempo de se extinguir. Beleza? Só que nesse caso aqui, já não estava mais em vigor. Aí, nas alternativas, diz assim, ó, nessa situação, analise a assertiva correta. Eu vou, já que pelo fato de ser um caso mais expressivo, eu vou ver parte por parte para a gente ir debatendo. A primeira parte é assim: a depender da culpabilidade do agente e das circunstâncias do caso concreto, o juiz, na aplicação da pena e com vistas à individualização, poderá escolher se a qualificadora prevista na lei excepcional incidirá ou não. Galera, sabe por que isso aqui não pode ser escolhido? Porque uma vez aplicado o fato na lei excepcional, se você observou lá na teoria, lá no primeiro vídeo, diz que a lei excepcional e a lei temporária, ela tem que ser, beleza, o réu ele tem que ser julgado segundo os preceitos do tempo do fato. Então não pode aqui o juiz escolher aplicar ou não. Tem exatamente que escolher a forma que estava descrita na lei excepcional. Então, essa alternativa já está fora. Você diz assim: tendo cessado a vigência da lei excepcional que criou a qualificadora, Pedro deve responder tão somente já pelo delito antes previsto no Código Penal, sem a incidência da qualificadora. Não, negativo. Não é sem a incidência, novamente, uma vez praticado com a incidência, por mais que seja uma lei excepcional, tem que ser aplicado segundo o fato, beleza, descrito no tempo lá da vigência da lei excepcional. Então, outra alternativa que não se encaixa. Diz assim na B, ó, ocorre abolitio crimes. Negativo, não ocorre abolitio crimes. Razão pela qual a conduta praticada por Pedro não mais pode ser considerada delituosa, portanto, ser absolvido. Não se praticou no fato da lei excepcional, tem que ser observado o fato da lei excepcional. Isso aqui está bem mastigado lá na nossa teoria, aqui é os bizus da questão. Se você tem esse conceito pronto, você já consegue matar a questão. O nosso gabarito é a letra A, que diz assim, ó, Pedro deve responder pelo delito praticado pela circunstância qualificadora. Beleza? Prevista na lei excepcional, é exatamente o que eu estava comentando com vocês. Mesmo tendo cessado o período de sua vigência. Ou seja, mesmo passado o período de vigência da lei excepcional, essa qualificadora ela tem que ser imposta a Pedro. Por quê? Porque na lei excepcional ou lei temporária, anota esse bizu, tem que ser previsto e aplicado às circunstâncias penais exatamente prevista na vigência dessa lei.
Beleza, pessoal? Isso é um bizu, isso é algo que cai muito em prova, é algo que é mais analítico, mas com questões, com prática e com revisões a gente consegue pegar essa ideia. O bizu aqui é praticar, beleza? Então, essa daí, ó, foi mais um bloco de resolução de questões do Elmo Concurseiro. Espero ter ajudado vocês. Essa é a nossa parte 2. Vai estar aqui na descrição o link da parte 1. Então, se você ainda não assistiu a teoria dos princípios norteadores do direito penal, dá uma olhadinha na nossa primeira aula. Tem um resumão lá disponível para você. E depois volta nessa aula novamente e tenta resolver as questões. Esse é o Elmo Concurseiro trazendo aí mais um vídeo para vocês. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o like aqui abaixo. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos e vamos para cima rumo à sua aprovação. Elmo Concurseiro na área. Fiquem todos na paz. Fiquem com Deus. Valeu!